eu sou biólogo, né? A minha formação é de ciências naturais, de forma geral, né? Eu sempre pensei nas coisas de forma um pouco natural, até por isso esse exemplo das ondas me interessa um pouco, porque por mais que você saiba muito bem que é uma analogia e não é para ser levada a sério demais, para mim funciona como exercício, né? E me ajuda a organizar e pensar com uma referência, né, concreta para tentar chegar, aproximar de questões que são abstratas, né? Não tomando elas como equivalência, como verdade, mas é um recurso que para mim acaba sendo interessante, útil, né? E esses fenômenos naturais, né, de vulcão, terremoto, né, raio, furacão, né, geralmente é uma coisa de natureza muito parecida com essa das relações humanas também, né? Porque é uma força que ficou contida por muito tempo, né? Seja uma força de pressão no interior da Terra, né, que vai resultar em vulcões, terremotos, né, depois maremotos, seja o raio, né, que é uma carga elétrica muito forte que é acumulada nas nuvens e em algum momento surge e rompe repentinamente numa descarga, né? A chuva também, né, uma quantidade grande de água que em algum momento ia cair, desce em um momento e vira uma enchente que transborda, né? Tinha algum outro exemplo, o furacão também, né, uma energia de pressão atmosférica também que está acumulada lá, e quando desce tudo aquilo de uma vez num único ponto, né, esse furacão, tornado, né, não lembro agora bem a diferença entre as coisas, ciclone, né, acaba tendo um resultado avassalador, né. Mas me parece que essa questão de acumular demais, né, de concentrar demais a resposta em um ponto específico acaba sendo uma coisa incomum do que é percebido como violência, tanto em fenômenos naturais como em fenômenos humanos. Eu gostei muito quando você mandou esse áudio sobre os furacões, os ciclones e tudo mais. Eu falei assim, que legal. Porque isso acontece muito, até às vezes a gente ter, por exemplo, o conhecimento que você tem da biologia e como se fosse uma coisa, um evento que acontecesse lá. E aí as coisas acontecem comigo, eu não olho com os mesmos olhos, né, de cientista, para essas coisas que acontecem aqui tão perto. Talvez porque esteja muito perto, né? A mesma coisa com a visão, né? Se eu estou tentando ler um livro assim, eu não enxergo o que está escrito. E aí eu afasto ele um pouquinho, dependendo de que grau do que você tem que afastar mais ou menos. E aí eu enxergo e leio. E isso acontece muito com nós humanos, né? A gente, quando é lá na natureza, é lá fora, é no mundo, é na outra pessoa. Às vezes é muito nítido qual é a questão, porque a gente tem um distanciamento. Então, a prática de meditação, ela traz também esse distanciamento seus próprios hábitos, como a Verônica falou. E aí eu consigo enxergar como se fosse, eu estou enxergando algo que está fora, né? Então é uma capacidade minha enxergando o resto dos hábitos e tudo mais. Isso é um dos propósitos também. Então, num sentido, pode parecer até chocante para algumas pessoas, mas no sentido que Patanjali coloca nos Yoga Sutras, ele coloca yoga é separação. É chocante porque, em geral, se traduz yoga como união, 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 união. E Patanjali coloca yoga como separação. E separação do que com o que? Separação daquele que vê daquilo que é visto. Separação da minha compreensão da má compreensão. Né? Que foi exatamente o que a Verônica falou. Às vezes está tão no hábito, tão no mecânico, que eu e aquele hábito nos tornamos uma coisa só. E quando eu me distancio, eu vejo, olha só aquele hábito, ele nem me serve, eu nem acredito nisso. E a gente estava tão conectado que não tinha uma diferenciação do que era aquele hábito que me levava a contar uma mentira desnecessária e o que eu posso ver agora. Então, nesse sentido, né, yoga como separação da má compreensão.
sobre si mesmo, né? Então é um conceito que eu gosto muito, e às vezes é isso, é bom a gente olhar fora, ver os eventos naturais, como o Cristiano colocou, ver nas ações das outras pessoas, mas não assim, olha aquela pessoa fazendo isso assim, assim. Olha aquele padrão aparecendo ali naquela pessoa, como é que ele deve aparecer em mim? Porque se eu estou enxergando ele ali, provavelmente é porque eu tenho a referência disso para poder enxergar. Se eu não tivesse nem aquela referência, talvez eu nem estaria vendo no outro, né? Então, são esses os convites, né, dessa prática. E aí, obviamente, a gente precisa ter um certo aquietamento, um certo conforto interno para se abrir para isso, né? Porque são coisas fortes, às vezes, de olhar, são coisas, às vezes, delicadas de mexer. Então, primeiro, essa preparação, né? Assentar, respirar, se preparar, estar disponível e aí olhar. Né? Se eu vou olhar com a minha mente já perturbada, vai ser difícil sair desse automático, né?